Daí Aqui estão pedindo para você falar sobre o Taycan e por que você vendeu. Tá. Isso aí também deu nas redes sociais deu um bafafá pra caramba, porque, cara, sou apaixonado, assim, eu gosto muito de carro, então, Porsche não adianta. Porsche é o concurso, assim, né? Porsche, Ferrari tudo, pra mim. faz tudo, faz cara, muito bem assim, feito. É muito foda. Eu lembro como se fosse hoje eu comprando meu primeiro Porsche, quando eu sentei, aquela emoção, chora, né? Lógico. Que, cara, apego. E eu fiquei mega empolgado com o Taycan, mas muito empolgado mesmo, porque ia juntar o que eu mais amo dos dois mundos, né? A marca de carro mais foda, com alta tecnologia, bateria que eu gosto. Daí achei mesmo que eles iam ter, cara, tecnologia pra caramba e potência da Porsche. Tipo, você juntou tudo ali num único carro. Daí você vai parar pra pensar e fala assim, pô, não tem como dar errado. Porra, não tem como dar errado, né? Então, beleza. Vai lá, fica lá, espera a cota, aquele negócio, tal. O pessoal, relacionamento, pede pro Edu lá do Motogri. Ô, Edu, dá uma força lá, dá um toque no pessoal. Pô, saiu a cotinha do Breno. Legal. Configurei meu carro do jeitinho que eu queria. Chegou o carro, fui pegar na Porsche. Qual que era? Era um Turbo. Turbo S. Então era top de linha. Era top de linha, cara. Lindona e tal. Não, mentira, não era top, não. Ela era intermediária. Tinha a Taycan normal, a S e a Turbo S, não era isso? Então era S. Era do meio, porque a Turbo S ia chegar só em dezembro, eu queria pegar antes, eu peguei aquelas que chegaram em fevereiro. Tá. Então, daí chegaram, se eu não me engano, eram 5 ou 6 carros que chegaram ao mesmo tempo, e a minha foi um dessas. Pô, peguei o carro, fiquei empolgado pra caramba, super bonito, tudo. E daí eu comecei a sentir falta. E era o problema do quê? De eu comparar ela com o Tesla. E a primeira coisa que doeu muito foi a parte de conectividade. Então você tem um carro elétrico, você tem um carro, cara, que é extremamente moderno, só que imagina que é um carro offline. Ele vira o quê? Ele volta a ser um carro da época dos Incas. Ele volta a ser um carro normal. Tipo, eles pecaram no negócio mais óbvio. Exato. Imagina um carro Taycan, tecnologia pra caramba, que não tinha um CarPlay sem fio. Que eu precisava colocar o cabo para funcionar o CarPlay. Não faz sentido. Ou pior do que isso, um carro onde eu não consigo... Ai, Breno, que bobeira. Mas, cara, pensa que é um carro elétrico, 100% configurável. Eu não conseguia pegar e acionar o ar-condicionado à distância para o carro manter uma temperatura legal. Pra você já entrar nele climatizado. Exato, porque o Tesla tem umas frescuras que a gente fez umas automações igual. Eu chego na minha casa com o Tesla, escutando uma música no Spotify, com a temperatura do ar, ele ajusta a temperatura da minha casa para a mesma temperatura e continua com a mesma música dentro de casa. Então eu saio do carro e entra no mesmo. As tecnologia é vida, cara. Frescura de tecnologia. Então eu consigo configurar chegando perto da minha casa. Built-in, assim? Você aciona lá no Não, Tesla? você não precisa nem falar, é automático. Você faz uma série de rotinas. E eu comecei a ver que era um carro normal. E comparado com o Tesla que estava parado na vaga do lado, eu ia sair para autonomia é menor, né? Autonomia menor, Deixa eu falar um negócio aqui. a potência. Começou a aparecer um monte de hate de carro elétrico aqui. E aí, quando vocês começam a falar de carro de verdade, tem outro falando aqui que porque a gente fala de elétrico, a gente não é entusiasta mais. O recado que eu posso dar é o seguinte. Cara, anda num carro elétrico, dirige, depois você falar. Mas eu posso falar sobre isso e comparar os dois também. Que é assim, ó. Qual que são os problemas do carro elétrico hoje no Brasil? Tem um deles que aconteceu com o Taycan mesmo. Eu peguei o Taycan, porque eu decidi vender o Taycan. A autonomia era muito menor, não era conectado, eu catei, fui no cinema com a minha esposa e jantar. Cheguei nesse shopping, fui botar o carro para carregar. Por algum problema do shopping, caiu o disjuntor, eu não fui notificado que não estava funcionando. Quando eu fui pegar o carro, não tinha bateria para voltar para Campinas. Daí eu tinha uma decisão. Naquela época não tinha o carregador rápido da Porsche ainda instalado ali na Avenida Europa. Cara, ou eu dormia em São Paulo, ou eu pegava um táxi para voltar para São Paulo. E olhando num carro para Campinas. E olhando num carro de quase 1 milhão. O que você faz? Fica puto com a marca. Lógico. Você fala, cara, que merda. Daí gera frustração. Se fosse o Tesla ou o carro você conectado... vê no celular se o carro tá carregando corretamente. Ele ia me dar um push, ó. Cara, o carro parou de carregar. Eu ia descer no shopping e falar, pô, parou de carregar, mexe aí no disjuntor, não sei o quê. Tava resolvido. Chama-se experiência de uso. Perfeito. E hoje a Porsche, ela vem... o valor, né? E o valor agregado. Imagina, você compra um negócio muito caro. Você pagou quanto no Tesla? Cara, no Tesla... Mesmo com uma importação independente... Dependendo do modelo. E olha como é. Isso pra mim pesou muito na venda. Na época eu tinha do lado do meu Taycan, eu tinha um Model 3 Performance. Era metade do preço. Ele acelerava de 0 a 100 mais do que o Taycan. Ele tinha mais tecnologia do que o Taycan. Era tão bonito quanto o Taycan? Nunca. Mas, cara, não dava. E daí depois... Eu acho que deu uns 3 meses. Eu falei, putz, acho que eu vou vender o Taycan. Daí acabei vendendo o Taycan.
Depois eu peguei uma Taycan SW, que é a SUVzinha. Turismo. Cross Turismo. Isso, a Touring. A Turismo, pô, lindo carro, lindo. Peguei cereja com interior branco, ficou animal, achando que ia ter conectividade, porque saiu um rumor que tava vindo com modem de conectividade. E daí, realmente, veio com aquele espacinho do SIM card, e daí eu falei, não, eu vou conseguir desbloquear. Puta, não consegui. Não tinha conectividade. Já foi ele tentar tentou, hackear. Daí, cara, acabei depois vendendo, fiquei uns 6 meses com o carro, também vendi. Mas assim, pra mim, o que falta é esse passo, que a Porsche já consertou na Europa e já consertou nos Estados Unidos. Então, esses carros elétricos lá já funcionam muito bem. E daí, tudo fica mais fácil. Qual que é o problema do carro elétrico hoje, que o Brasil enfrenta? Infraestrutura. Estados Unidos e Europa... Educação também. Educação, porque a galera deixa lá o carro pendurado, não sei o quê. Sim. Nos Estados Unidos e na Europa, eles fizeram invertido. Eles começaram a preparar um pouco mais de infra para depois escalar a venda dos carros. Perfeito. E o Elon Musk fez isso como ninguém. Ele pegou, fez o supercharge, então você tem o carro. E daí qual que é a diferença? Todos esses carros, eles são extremamente conectados com esses pontos de recarga. Então aqui no Brasil, para eu viajar com o meu carro, eu viajo com o Tesla. É fácil? Não. Eu tenho que me planejar antes. Eu pego... Tem geralmente vários aplicativos. Tempo de usar um banheiro, tomar um café. Não é nem o tempo de recarga. O problema todo, o que a galera se frustra? Que eles são acostumados com carro a combustão. E aí eu não. Cara, eles têm. A maior parte da galera tem razão. O que é? Você sai da tua casa, você tem que se preocupar se o carro tá com gasolina ou não? Não, você para em qualquer posto e abastece. Acabou. Colocou lá, abasteceu e foi. Com carro elétrico, você não pode fazer isso no Brasil. Infelizmente. Sim. Então você tem que pegar e fazer um mínimo de planejamento. Então, assim, eu vou sair de casa, eu pego e falo assim, qual que é a autonomia que o meu carro tá, ou qual que é a bateria que ele vai, quanto de bateria ele vai ficar. Eu tenho que ir até São Paulo, vou gastar tanto. Tem um ponto de carga. Você precisa do mínimo de planejamento. Sim, o fator liberdade você comprometido. Pede que nos Estados Unidos e na Europa, isso não existe, que é igual posto. Eu saio com o meu carro lá, eu não preciso me preocupar com o que tá. Porque na central multimídia já tudo integrado, ele já vai me falar, para nesse posto, que esse posto não tem fila, você vai o supercharge, você vai carregar em tanto tempo, é mais barato do que a tua casa. Você chega lá, coloca, em 10 minutos está carregado. Mais barato do que em casa. Então, essa integração falta muito no Brasil. Eu achei muito louco de carregamento. A gente foi num mall lá, quando eu aluguei o Tesla lá, lembra? Sim. A gente foi num mall. Aí eu parei, tinha um ponto de carregamento da Tesla lá. Aí eu parei o carro lá, coloquei pra carregar, carregou super rápido. Super. O que acontece? Não paguei nada. Eu achei que não estava pagando nada, né? Aí depois o cara falou, olha, você encostou o carro pra carregar, foi isso custou, sei lá, foi nada. Tipo, papo de... $7, $9. Só que você deixou ele muito tempo lá? Depois que ele estava carregado? Não, já tirei ele já. Porque isso também é outra coisa que funciona. Olha que legal. Qual que era a minha maior crítica quando eu morava no Brasil e a gente estava começando com os carros elétricos? Todo mundo já falou, mas é legal ter carro elétrico porque você carrega de graça. Eu ficava puto, falava, cara, enquanto eu não estiver pagando, a gente nunca vai ter uma infra legal. As pessoas não vão saber respeitar e isso vai ser uma porcaria, vai canibalizar. Tentei falar na época com a CPFL, que estava puxando bastante coisa, com a ABB, com o pessoal da VEG, a gente trocou muito, conversou bastante, para tentar desenvolver mesmo mais postos. Daí, primeiro o erro do Brasil, é tudo descentralizado. Hoje, para você ter carro elétrico no Brasil, você tem que ter pelo menos 8 aplicativos. Sim. EZ, não sei das quantas, isso, Tupinambá. que é um saco. Sim. Lá nos Estados Unidos é tudo integrado, são 3. Um que é da Tesla, um que é EVgo e o outro que, dependendo do seu fabricante, ele já consolida todos eles. Então, BMW é lindo. BMW consolida todos. Você não precisa fazer nada. Pelo app da BMW, você consegue abrir todos os carregadores e você não precisa nem pagar. Porque você coloca, ele te cobra América, Electrify América, mas aí ele é todo integrado. Então, aqui no Brasil, começa daí. Você tem 8 lugares para carregar. Segundo, manutenção. Nos Estados Unidos e na Europa, você tem pontos com manutenção? Tem. Só que do lado você tem mais 9, 10 vagas. Então você sempre tem. No Brasil, você vai pro eletroposto, são 2, 3. Sim. 2 estão sem funcionar e um tá com um caminhão pendurado. É o que acontece no Detalhe, café eu shop. fui em um depredado. Então. O cara foi lá e tá com uma pedra no visor. Jumento. Não, eu já cheguei aqui com um cabo cortado. Eu já vi nos Estados Unidos. roubam um cabo. Aqui roubam um cabo nos Estados Unidos. O Vândalo, que é contra a Tesla, eu já vi com o cabo cortado também. Então existe em todos os lugares, mas esse ponto de integração, por isso que eu falo que a experiência é muito diferente. Então, aqui no Brasil,
que eu dou de dica pra galera que tem carro elétrico? Primeira coisa, vai comprar um carro elétrico, tem que ter um ponto de recarga em casa. Tem um wallbox, é isso Cara, aí. não, assim, já mas falou isso algumas eu vezes, vou trocar no meu condomínio. Não dá. A experiência vai ser uma bosta, Não cara. dependa dos outros. Não dependa dos outros. Tenha o seu wallbox. Segundo, tenha a educação de fazer igual o seu celular. Você não coloca o seu celular pra carregar toda noite. Sim, Cara, coloca a meta do carro pra carregar toda noite. Ele Barato. carrega lá e não sei o quê. Além de ser barato, no outro dia você sempre vai ter carga full. Os carros elétricos, na minha opinião, eles vêm pra ficar. Não tem jeito. A galera vai ter que se adaptar. E ele vai trazer uma série de conveniências pra todo mundo. Desde segurança, velocidade, baixíssimo custo de manutenção e a popularização. Daí tem que entender que contrapartida, daí ou o Estado ou as fabricantes Deixa eu fazer uma precisam pergunta. preparar a estrutura.